A narrativa do conflito e da estratégia desenrola-se à medida que mergulhamos profundamente nos intricados e tumultuosos eventos que ocorrem nos campos de batalha da Ucrânia. Imagine isto, uma terra marcada pelas cicatrizes da guerra, onde cada dia revela um novo capítulo em uma saga que parece tanto interminável quanto em constante mudança. Nossa jornada começa na região de Sumy, onde os avanços russos têm sido implacáveis, capturando vilas como Velissa e Veliva, marcando o território com a inconfundível bandeira tricolor russa. Esta não é apenas uma história de terra e conquista, mas um testemunho das marés cambiantes da guerra, que não podem ser facilmente ocultadas ou ignoradas. Ao explorarmos o drama em desenvolvimento, encontramos-nos em Kursk, onde o exército russo faz avanços estratégicos, pressionando em direção à Olesia e desafiando as forças ucranianas a manterem sua posição. As apostas são altas, e o custo é medido não apenas em território, mas nas vidas daqueles que lutam. Relatos de trocas de corpos contam uma história sombria. 43 corpos russos por 909 ucranianos. Um lembrete claro do tributo humano que acompanha cada manobra militar. Mas o campo de batalha não está confinado a uma região. Ao mudarmos nosso foco para Belgorod, testemunhamos uma cena de destruição calculada. As forças ucranianas tentam deixar sua marca, enviando onda após onda em pequenas áreas arborizadas, apenas para encontrarem perdas devastadoras. A estratégia parece inútil e o custo incalculável. No entanto, em meio ao caos, deve se perguntar: o que motiva essas decisões? Qual é o objetivo final em um cenário onde as vitórias são efêmeras e as perdas profundas? Agora, ao nos voltarmos para a direção de Dnipro, a narrativa toma mais um desvio. Aqui, no coração de uma região marcada por importância estratégica, vemos as tropas russas fazendo avanços significativos. Através de corredores florestais, por rotas escondidas, eles se aproximam da fronteira com uma determinação que parece imparável. Novo Pisca surge à frente, um potencial prêmio em um jogo onde cada movimento conta. As forças ucranianas se preparam para o impacto, cientes da ameaça que se aproxima e das implicações de uma violação em suas defesas. O brilhantismo tático das forças russas é ainda mais destacado por um novo tipo de guerra. Uma que emprega drones de uma maneira previamente não vista. Esses drones, os Geran, voam com precisão letal, suas táticas evoluindo para evadir as defesas ucranianas. Eles se reúnem em massa, descendo como um enxame, sobrecarregando alvos com uma força que é tanto psicológica quanto física. Esta é a guerra moderna, uma demonstração de inovação em meio à destruição. À medida que a narrativa se desenrola, somos deixados para ponderar as implicações mais amplas. O que isso significa para os homens no campo, para as famílias esperando que eles retornem, para o mundo assistindo enquanto a história é escrita em tempo real? As respostas são elusivas, mas as perguntas persistem, instando-nos a olhar além das manchetes, a entender as histórias humanas entrelaçadas com essas mudanças geopolíticas. Nesta história de conflito e resiliência, convidamos você a refletir sobre as complexidades da guerra, a considerar a coragem e o sacrifício daqueles que estão nas linhas de frente, e a se engajar com uma narrativa que é tanto sobre o espírito humano quanto sobre estratégia. Concluímos com uma pergunta provocativa. Em um mundo definido pela divisão, qual é o seu papel na formação do futuro? Seus pensamentos e perspectivas são inestimáveis. Então encorajamos você a curtir, comentar e se inscrever, juntando-se a nós nesta jornada de exploração e compreensão. Até a próxima vez, mantenha-se informado, envolvido e que a paz encontre seu caminho para aqueles que mais precisam dela. A narrativa em desenvolvimento do conflito na Ucrânia continua a evoluir a cada dia que passa. Um testemunho da imprevisibilidade e complexidade da guerra moderna. À medida que mergulhamos mais profundamente nos eventos que moldam esta região, encontramos uma paisagem marcada tanto por manobras estratégicas quanto pela resiliência humana. Imagine a região de Sumy, onde os avanços russos capturaram não apenas territórios, mas também a atenção do mundo. Velissa e Veliva não são apenas nomes em um mapa. São símbolos de uma estratégia mais ampla,
um testemunho da busca implacável do exército russo por ganhos territoriais. Indo além de Sumi, encontramos-nos em Kursk, onde a história assume uma nova dimensão. O avanço do exército russo em direção à Olésia é mais do que apenas uma mudança geográfica. É um jogo tático que desafia as forças ucranianas a se adaptarem e responderem. As apostas são altas e as perdas são palpáveis, com relatos de trocas de corpos pintando um quadro sombrio do custo humano deste conflito. Ao refletirmos sobre esses números, somos lembrados das duras realidades da guerra, onde cada estatística representa uma vida, uma história, um futuro alterado para sempre. À medida que avançamos nesta jornada, Belgorod emerge como um ponto focal de interesse estratégico. Aqui, as forças ucranianas tentam fazer sua presença ser sentida, engajando-se em operações que, apesar de suas intenções, resultam em perdas significativas. A estratégia parece falhar diante de probabilidades avassaladoras, enquanto onda após onda encontra destruição. É um lembrete sóbrio dos desafios enfrentados por aqueles no terreno, onde decisões são tomadas no calor da batalha e os resultados são frequentemente imprevisíveis. Mudando nosso foco para a direção de Dnipro, encontramos uma paisagem de importância estratégica. As tropas russas, com seus olhos postos em Novopisca, movem-se com uma precisão que fala de sua destreza tática. Os corredores florestais servem tanto como cobertura quanto conduíte, permitindo uma abordagem que desafia as defesas ucranianas. À medida que a fronteira se aproxima, a tensão aumenta e a pergunta paira: as forças ucranianas conseguem manter a linha ou o avanço russo provará ser muito formidável? Em meio a esse pano de fundo de estratégia militar, uma nova dimensão da guerra emerge: o uso de drones de uma maneira que redefine o campo de batalha. Esses drones geram, com sua capacidade de evadir defesas e atacar em massa, representam uma mudança nas dinâmicas do conflito. Eles se reúnem no céu, descendo como um enxame, sobrecarregando alvos com uma precisão que é tanto tecnológica quanto psicológica. Esta evolução na guerra destaca as complexidades do conflito moderno, onde inovação e estratégia se cruzam de maneiras que desafiam paradigmas tradicionais. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos atraídos para as histórias humanas que sustentam este conflito. Os soldados nas linhas de frente, as famílias esperando por seu retorno, as comunidades presas no fogo cruzado. Cada um tem uma narrativa que merece ser ouvida. Em um mundo onde as manchetes muitas vezes se concentram no quadro mais amplo, é importante lembrar os indivíduos que vivem essas realidades todos os dias. Ao concluirmos este segmento, convidamos você a considerar as implicações mais amplas desses eventos. O que eles significam para o futuro da região, para a comunidade global e para cada um de nós como indivíduos? As respostas são complexas, mas as perguntas são cruciais. Seu envolvimento, seus pensamentos e suas perspectivas são vitais para moldar o discurso em torno deste conflito. Encorajamos você a curtir, comentar e se inscrever, juntando-se a nós nesta jornada de exploração e compreensão. Juntos vamos nos esforçar para uma consciência mais profunda do mundo ao nosso redor e um compromisso em buscar a paz em tempos de turbulência. Até a próxima vez, mantenha-se informado, envolvido e que todos nós trabalhemos em direção a um futuro onde o conflito dê lugar à compreensão. Conforme a narrativa do conflito ucraniano continua a se desenrolar, encontramo-nos em um ponto crítico, onde as apostas são mais altas do que nunca. Esta não é apenas uma história de manobras militares e avanços territoriais. É uma narrativa que abrange a resiliência do espírito humano, as complexidades da estratégia geopolítica e o impacto profundo nas vidas de incontáveis indivíduos. Ao voltarmos às linhas de frente, testemunhamos um teatro de guerra que é tanto dinâmico quanto profundamente pessoal. No coração deste conflito, as tropas russas estão fazendo avanços significativos, avançando em direção a locais-chave com uma determinação inabalável. Suas recentes manobras na direção de Dnipro, capitalizando nas vantagens estratégicas oferecidas pelos corredores florestais, destacam um nível de acuidade tática que continua a desafiar as defesas ucranianas. Novopisca se ergue como um potencial marco neste avanço. Sua captura um testemunho das dinâmicas cambiantes no terreno.
A pergunta permanece: as forças ucranianas encontrarão uma maneira de se adaptar e responder? Ou o ímpeto russo as levará para novos territórios? A introdução da guerra com drones acrescenta outra camada a esta complexa narrativa. Os drones geram, com sua capacidade de operar efetivamente em enxames, representam uma nova fronteira na estratégia militar. Seu impacto é sentido não apenas na destruição imediata que trazem, mas também no tributo psicológico que exigem daqueles que se encontram sob sua sombra. Esta evolução tecnológica destaca a natureza em constante mudança da guerra, onde inovação e estratégia convergem para redefinir as regras do engajamento. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e avanços militares, é o elemento humano que permanece central para esta história. Os soldados que marcham para a batalha, os civis apanhados no fogo cruzado, as famílias que esperam ansiosamente por notícias de seus entes queridos. Cada um tem uma história que fala da resiliência e coragem que definem a experiência humana. Frente à adversidade, esses indivíduos incorporam um espírito que se recusa a ser quebrado, um testemunho da força duradoura da vontade humana. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados das implicações mais amplas deste conflito. É um lembrete da interconexão do nosso mundo, onde eventos em uma região podem ter consequências de longo alcance para a comunidade global. Isso nos leva a considerar nosso papel na formação de um futuro onde a paz e a compreensão prevaleçam sobre o conflito e a divisão. Ao concluirmos esta exploração, convidamos você a se engajar com essas narrativas, a refletir sobre os desafios e oportunidades que apresentam, e a considerar o impacto que tem em nosso futuro compartilhado. Seus insights, suas perguntas e seu envolvimento são cruciais para moldar o discurso em torno deste conflito. Encorajamos você a curtir, comentar e se inscrever, juntando-se a nós em uma jornada de exploração e compreensão. Juntos vamos nos esforçar para um mundo onde o diálogo e a empatia substituam a discórdia e a divisão, e onde as lições do passado nos guiem em direção a um futuro mais brilhante para todos. Até a próxima vez, mantenha-se informado, envolvido, e que todos nós trabalhemos em direção a um mundo mais pacífico e compreensivo.